Vamos então começar aqui já fazendo um apanhado rápido aqui sobre as últimas 24 horas da guerra, não é? Vamos conferir um breve resumo dessas últimas 24 horas, a guerra que tristemente se instalou entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Os detalhes na reportagem do Vitor Brown. Acompanhe. O 10º voo de brasileiros repatriados de Israel desembarcou no Brasil na noite de ontem. Após um mês de espera, a chegada do grupo de 32 pessoas foi marcada por muita emoção na base aérea de Brasília. O avião cedido pela Presidência da República para a Operação Voltando em Paz decolou do Cairo, no Egito, às 6 horas e 51 minutos e pousou na base aérea de Brasília às 23 horas e 30 minutos desta segunda-feira. O presidente Lula recepcionou os repatriados na base aérea de Brasília. A jovem Shahed Albana, que morou na faixa de Gaza por 1 ano e meio, relembrou a morte de parentes e amigos. Eu até agora não tô conseguindo acreditar que eu tô aqui, eu tô viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu tô muito feliz, tô muito emocionada por estar aqui. De verdade, eu agradeço muito, presidente. Só que também, além de estar feliz, a gente também está preocupado ainda com nossos familiares que estão ainda na faixa de Gaza. Eu já perdi muitos familiares, eu já perdi muitas amigas nessa guerra. Hassan Rabi, outro porta-voz dos repatriados, reforçou a preocupação de retirar os parentes de Gaza. A gente ficou lá 37 dias, muito sofrimento. Às vezes a gente até passa fome, passa sede, mas graças a Deus que a gente chegou aqui. E eu agradeço muito o governo federal e a presidente. E a todos vocês pelo trabalho, presidente. E eu gostaria muito também de ser trazido nossos familiares para cá. O presidente Lula prometeu manter esforços para trazer mais brasileiros que continuam na região do conflito. Parte dos brasileiros começou a receber atendimento médico. Pelo menos 3 crianças estão com sinais de desnutrição, de acordo com a tenente Thaís Nascimento, da Força Aérea Brasileira. O exército israelense informou que tem indícios de que os combatentes do Hamas mantiveram reféns no hospital pediátrico Al-Rantisi, no norte da faixa de Gaza. O porta-voz do exército de Israel, Daniel Hagari, divulgou imagens de vídeo atravessando um dos túneis subterrâneos onde os terroristas do Hamas se escondem, operam e mantêm reféns. E os ataques ao território palestino continuam. Nesta terça-feira, uma espessa nuvem de fumaça se formou sobre a cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Ainda nesta terça, um ataque teve como alvo o Ministério das Comunicações. A explosão abalou a estrutura do prédio administrado pelo Hamas na cidade de Gaza. Do lado de fora do necrotério do hospital Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, imagens mostram moradores desolados diante dos corpos das vítimas mortas nos bombardeios israelenses. No sul de Gaza, as chuvas intensas de inverno aumentam também a miséria para a população na região. Agências de ajuda internacional falam de centenas de milhares de pessoas deslocadas de uma catástrofe humanitária contínua. Esse é o resumo na melhor cobertura da guerra, feita aqui na Jovem Pan, sem lados, sem ideologia, analisando os fatos de maneira objetiva e com debatedores especializados, muitos deles da área do conflito, especialistas na área do conflito. Os brasileiros resgatados da faixa de Gaza desembarcaram na noite de ontem em Brasília, como os senhores viram. Foram recepcionados pelo presidente Lula, como há pouco mostramos, ainda na pista do aeroporto, em resposta aos relatos dos repatriados, o presidente acusou Israel de praticar, abre aspas, terrorismo, afirmando que o país não considera a presença de crianças e mulheres que não estão envolvidas em conflito. O presidente também mencionou o número de crianças desaparecidas e condenou a violência brutal e desumana contra inocentes. Bom, essa declaração do presidente não repercutiu bem, como era de se esperar, entre a comunidade judaica. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil,
disse em postagem nas redes sociais que, abre aspas, a fala de hoje do presidente Lula equiparando as ações de Israel às do grupo terrorista Hamas é equivocada e perigosa, fecha aspas. Bom, gente, nós vamos debater daqui a pouco também a questão do antissemitismo crescendo no Brasil e no mundo, mas vamos debater, em primeiro lugar, fazer uma análise sobre as declarações do presidente Lula e a situação da guerra. Eu vou começar com quem conhece bastante a área do conflito, que é o Avi Gelberg. Avi, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui, no Linha de Frente, tem alguns pontos que são pacíficos. Fomos o primeiro programa a classificar o Hamas como grupo terrorista. O primeiro a equiparar as ações do Hamas às ações do Daesh, que é o grupo terrorista islâmico, Estado Islâmico, que degola as suas vítimas. Nós também apontamos o Hamas como um proxy, um representante ali dos interesses do Irã, apesar de ser um grupo terrorista sunita e o Irã ser um país xiita, está ali para desestabilizar Israel. Apontamos a omissão dos países árabes que não querem a paz, porque querem a paz, mas não querem se envolver. A paz longe deles. Muito bem. E, evidentemente, o Hamas começou tudo isso com o maior ataque, o maior número de judeus mortos no mesmo dia desde o Holocausto. Muito bem. Israel tem o direito de agir, não reagir e se vingar. Um exército profissional não se vinga. De agir para neutralizar o Hamas, eliminar as ameaças e talvez fortalecer uma liderança moderada que conversa. A pergunta que eu faço é, eu não sou um estrategista militar da região. Talvez você tenha conhecimento, conhece muitos militares de lá. Não há uma maneira de tentar neutralizar o Hamas sem fazer os bombardeios? Por que eu te pergunto isso? O Hamas instalou seus túneis e instalações militares embaixo de escolas, embaixo de hospitais e embaixo de mesquitas. Ele quer provocar exatamente esse efeito. Israel tem avisado reiteradamente as pessoas para saírem do norte da faixa de Gaza e se deslocarem ao sul. Muitos não estão conseguindo ir. Não tem como tentar mudar uma estratégia, ainda por tudo que Israel já tem feito, 1,5 milhão de flyers espalhando, avisando que as pessoas têm que sair, telefonemas, tudo que você pode imaginar. Mesmo assim, tem pessoas que não podem sair ou são ameaçadas se saem. Qual a sua avaliação e qual o dano colateral que tem feito isso à imagem de Israel no mundo? E como você classifica a fala do presidente Lula a esse respeito? Capês, boa tarde. E se você me permitir, eu vou começar pelo fim. Eu acho que a fala... Primeiro, a chegada dos brasileiros da faixa de Gaza é louvável. Todo mundo fica feliz. Tomara que o Lula podia tirar 2 milhões da faixa de Gaza e trazer para cá, que aí ele ia resolver o conflito, ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz e resolveu toda a questão. Mas a gente sabe que não é bem assim. A primeira pergunta, quando eu vi ontem essa cena, antes desse avião vieram mais 8 aviões da FAB com refugiados de Israel, brasileiros. Você viu se o Lula participou na recepção de um desses aviões de Israel? Eu não vi. Então, primeiro, já de saída, a gente vê que o tratamento não tem, a palavra hoje na moda, proporcionalidade. Não tem. Então, ele não veio, ele recebeu, foi um teatro montado para receber, para falar que crianças desnutridas, etc. A gente viu quem desceu do avião, tá todo mundo num estado perfeito, graças a Deus, a gente torce para isso, mas você vê que o Lula tem um lado muito bem definido, e isso, para um chefe de Estado, numa guerra que a gente vê, a guerra desproporcional, na verdade, porque você está pegando um país soberano lutando contra um grupo terrorista, ok? Então, já de saída, nós temos essa questão, como vou lidar com isso? Esse grupo terrorista, que você bem falou, é igual o Daesh, o ISIS, que o mundo foi atrás, o mundo matou um monte de gente
para pegar o Osama Bin Laden, Estados Unidos entrou no Iraque, ninguém falou nada. De repente, só quando se trata de Israel, o mundo todo se vira contra Israel. Quem sofreu a agressão? Todo mundo fala hoje, cessar fogo, cessar fogo, cessar fogo. Dia 6/10 foi cessar fogo. Foi um dia, não tinha guerra antes do dia 7. De repente, dia 7, atacados por bárbaros, jovens, que, aliás, ontem escutei uma história de um que fugiu da festa lá de Iraque, da festa que foi atacada, brasileiro que está aqui. Por que o presidente não vai lá e escuta um brasileiro que saiu do horror, de dentro de um bunker, que só ele e mais uma brasileira, a Rafaela, os dois são os únicos sobreviventes daquele bunker, saíram com 30, 40 pessoas mortas na frente delas. Então, cadê um pouco de humanidade, já que tem tanto amor para dar? Por que não se dá o amor para os dois lados? Por que se dá um amor só para um lado? Isso é um pouco questionável. Agora, o Hamas tem uma intenção, é matar quanto mais civis na faixa de Gaza. Quem, na verdade, mata, talvez são bombas e tiros, que, aliás, não são só de Israel, porque o Hamas atira contra os palestinos também. Os palestinos que querem evacuar do norte para o sul são atacados. Quem defende esses palestinos é hoje o exército de Israel, que põe tanques, que põe soldados para defender essa saída do norte para o sul. Então, primeiro, esse objetivo do Hamas é matar civis, que a única sobrevivência do Hamas vai ser se o mundo não acordar, continuar pressionando Israel, continuar fazendo esse caminho para tentar um cessar-fogo, para o Hamas se reestruturar. Todo o objetivo dele é essa pressão, e essa pressão através de civis que estão sofrendo. Então, quem mata não são só as bombas e são os soldados, são também aqueles que não deixam o pessoal se proteger, o pessoal palestino. Agora, se você vê, 9.000 mísseis saíram da faixa de Gaza, hoje saíram, ontem saíram, anteontem saíram, num lugar que não tem comida, não tem água, não tem eletricidade, não tem diesel. O míssil precisa de gasolina, de diesel. Como é que sai mísseis para Tel Aviv essa noite? E não tem gasolina para a UTI do Shifa Hospital? Explicam coisas básicas. Ou a gente está ignorando coisas muito básicas, ou a gente tem uma falta de informação brutal. E, infelizmente, essa questão que hoje o mundo só está vendo na internet alguma notícia e vai, mundo raso, que não lê, que não pega um pouco de mais informações para saber o que está acontecendo nessa região. Então, para a sua pergunta da estratégia, vamos lá. Os soldados hoje estão numa operação terrestre. Se vocês perceberam nos últimos dias, tem muito menos civis mortos nisso, porque quando você vai terrestre, você vai para ações pontuais contra os túneis, contra lugares definidos, com toda a tecnologia que Israel tem, os robôs que estão descendo nos túneis, você consegue atacar mais soldados ou terroristas do Hamas, ok? E não civis mais. Os civis têm, cada dia que passa, daqui para frente, nós vamos, graças a Deus, vamos escutar menos e menos civis a gente espera, né? Sim, se o Hamas não vai continuar dando as notícias falsas que o Ministério da Saúde é do Hamas. Uma coisa é certa, não se pode comparar uma ação planejada, pré-determinada, voltada ao extermínio
de civis que se encontravam ali na festa, naquela balada, dançando, a maioria jovens, que não tinham, inclusive, nenhuma relação com a guerra, não sabem nem direito sobre a história do conflito, estavam ali se divertindo e foram mortos. E uma ação de um exército profissional que acarreta danos colaterais. Não dá para fazer esse tipo de equiparação. Agora, eu não tenho procuração para defender o governo brasileiro, mas são mais de 120 países que estão fazendo essa crítica. E eu vi, Ave, o próprio presidente Emmanuel Macron secundando isso, falando num cessar-fogo. É meio complicado. Se você estiver na pele do israelense, do soldado israelense, você vai falar, bom, se eu fizer um cessar-fogo, meu inimigo se reagrupa e se fortalece. Se você estiver na pele da população palestina, faça o cessar-fogo para eu poder cuidar das crianças. Então, numa guerra onde falta o pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. A verdade é essa, a guerra é muito triste. Mas não é só o presidente Lula que fez esse comentário. Vários países estão fazendo, e eu te dou razão e também em dois aspectos. Na guerra do Iêmen, que está sendo um massacre civil entre a Arábia Saudita e o Irã guerreiam ali dentro, ninguém está falando nada. Isso também é verdade. Quando Israel... 300 mil mortos. 300 mil mortos. Você teve... Não, em Ruanda teve 1 milhão de mortos, né? Os Hutus mortos pelos Tutsis. Então, isso tudo acontece e o foco sempre é mais em cima de Israel.